O Brasil escolheu seu lado, e não é o lado da civilização. Enquanto o mundo livre se une de forma implacável para combater o terrorismo e o crime organizado, o atual governo de esquerda prefere o isolamento absoluto e o flerte explícito com ditaduras falidas. A dura realidade nos atingiu em cheio no Congresso dos Estados Unidos, quando o secretário de Estado, Marco Rubio, deixou o Brasil de fora da lista de nações amigas. Mas preste muita atenção. Não se trata de uma mera retaliação ideológica infantil como a grande mídia tenta vender a você. A verdade é muito mais sombria e perigosa. O nosso país virou as costas para um acordo histórico de segurança, o chamado Escudo das Américas, recusando-se a combater de frente facções brutais como o Comando Vermelho e o PCC. Em vez de proteger o cidadão de bem, o Planalto prefere agir com omissão para proteger criminosos. E o desastre não para por aí. Na economia, o excesso de protecionismo, o amor doentio pelo Estado inchado e as taxas abusivas destruíram a nossa competitividade, resultando em tarifas pesadíssimas vindas do exterior. Hoje vamos desmascarar a narrativa petista usando a análise fria e cirúrgica dos fatos. Prepare-se. Siga o IXG. Aqui a notícia não vem pronta. Ela vem analisada, contextualizada e sem filtro ideológico. IXG. Informação para quem quer entender e não apenas reagir. Para entender a extrema gravidade do momento, precisamos olhar para a fonte primária sem filtros. Marco Rubio, em sua fala no Senado americano, foi claro ao desenhar a nova geopolítica de segurança do hemisfério ocidental. Dezenas de países se alinharam pela prosperidade econômica e pelo combate ao crime organizado. Mas o Brasil de Lula preferiu ser a exceção vergonhosa, ao lado de Cuba, Venezuela e Nicarágua. Confira agora, na íntegra, a declaração histórica que expôs o nosso isolamento internacional. Eu quero também lembrar a todos que o governo dos Estados Unidos não é uma instituição de caridade, não estamos aqui para ser assistentes sociais, estamos aqui para vencer em nome do povo americano e do interesse nacional, vencer pelo nosso país, pelo povo americano, vencer pelas coisas que são importantes para o nosso futuro, é para isso que existimos. O Departamento de Estado existe para executar a política externa dos Estados Unidos em diplomacia, em ajuda humanitária, mas de forma a promover o interesse nacional e ajudar o povo americano, e isso orienta todas as decisões desde janeiro de 25. Eu vou dar um exemplo. No nosso próprio hemisfério ocidental, uma área que este comitê e membros argumentam há muito tempo, que tem sido negligenciada, não recebeu atenção, agora temos uma coligação de países amigos, mais de uma dúzia, que se uniram para trabalhar não só em questões de segurança comum, mas também na prosperidade econômica, coisas que andam de mãos dadas. É uma história incrível, que além da Nicarágua, além de Cuba, obviamente, além da Venezuela, que continua com desafios, e claro, o Brasil, que está no meio de um ciclo eleitoral, em certa medida o atual governo da Colômbia também, pelo menos o presidente, tem sido problemático, mas de modo geral agora é uma região cheia de aliados dos Estados Unidos, líderes simpáticos aos Estados Unidos e favoráveis aos Estados Unidos. Precisamos colocar isso em prática depois de 20 anos de negligência em que a China e outras potências invadiram o nosso hemisfério. Como você acabou de ver, a exclusão do Brasil não é um mero acidente diplomático, mas o diagnóstico preciso de um país governado pela esquerda, que se recusa a agir como um parceiro confiável. Mas por que a nossa diplomacia chegou a esse ponto de total ruptura e humilhação? A resposta está na estratégia rasteira do Palácio do Planalto. O Brasil vive hoje refém de um ciclo eleitoral permanente. Lula utiliza os palanques, na grande maioria das vezes, única e exclusivamente para falar mal do Donald Trump e atacar o governo americano. Ele joga no lixo os interesses nacionais para alimentar a ilusão de sua base radical. Vamos separar os fatos com a lucidez da análise do especialista Lourival Santana. Nós temos agora Lourival Santana, nosso analista de internacional. Lourival, duas questões aqui para você. A primeira, claro, como você viu a fala tão sincera de Marco Rubio em relação ao Brasil. E quando ele fala, o Brasil está no meio de um processo eleitoral, como interpretar essa fala? Boa noite. Bom, ele quis dizer que como está no meio de um processo eleitoral, é natural que o presidente Lula queira atacar o presidente Trump, porque isso lhe dá
resultados eleitorais. Então, quando há um processo eleitoral, os governantes, líderes se comportam de uma forma atípica, que não é exatamente aquela dos interesses nacionais. Existe uma tendência aqui a misturar a questão do processo do USTR, do Escritório do Representante do Comércio, e as questões políticas. Não existe ligação entre essas duas coisas. Eu trouxe aqui no dia 23 de abril a informação de que os Estados Unidos iam adotar tarifas contra o Brasil e que eram em torno de 30%. Acabaram saindo um pouco menos, 25%. 23 de abril. No dia 7 de maio, o presidente Lula se reuniu com o presidente Trump, tiveram uma boa reunião. E aí nas redes sociais eu li que eu estava errado, que está vendo, a química é muito boa, não vai haver tarifas. No dia 27 de maio apenas foi que Flávio Bolsonaro se reuniu com Trump, 26 com Trump, 27 com Marco Rubio. E aí depois veio a designação dos grupos terroristas, PCC e Comando Vermelho. Essa sim é uma iniciativa mais politizada, mais ideológica. Você vê que o Jameson Greer, o USTR, não cita a questão das organizações terroristas. Ele sai um pouco da questão estritamente comercial, quando fala, por exemplo, de desmatamento, quando fala de corrupção. Se tivesse na cabeça dele ou do governo americano misturar a questão comercial com a questão do terrorismo, ele poderia ter colocado nesse pacote. Não colocou. Por quê? Porque a questão do terrorismo, essa sim, que pode levar a sanções, a medidas desse tipo, essa sim tem um caráter mais político e, aliás, mais geopolítico. O Marco Rubio estava ali enumerando os países que entraram no escudo das Américas de combate ao crime organizado, interpretado como terrorismo. Aqueles 10 países que ele cita são esses países. Colômbia, México, Brasil não quiseram entrar nisso. Então é isso que estava na cabeça dele, uma questão política, porque Marco Rubio é secretário de Estado e conselheiro de Segurança Nacional, ele não trata de comércio. Quem trata de comércio é Jameson Greer, e esse documento que saiu ontem à noite do USTR é uma questão comercial. E aí você vê por que os Estados Unidos estão com essas medidas comerciais contra o Brasil. Pelo mesmo motivo que estava contra a Índia, que colocou tarifa de 50% sobre a Índia, depois mais 50%. Por quê? Porque a Índia é extremamente protecionista e o Brasil também. Então, quando você ouve o presidente da CNI dizer que o que falta é defesa comercial, é espantoso, porque é exatamente o contrário. É um excesso de defesa comercial, de tarifas elevadíssimas, excesso de medidas antidumping que protegem a indústria. E é por isso que a indústria foi a mais atingida nessas medidas do USTR. E o agronegócio foi mais poupado, com exceção do etanol, que é citado na investigação. Primeiro, a pauta da segurança nacional. Rubio excluiu o Brasil da lista de aliados porque o nosso governo de esquerda simplesmente se recusou a integrar o Escudo das Américas, uma coalizão vital para combater o crime organizado e o terrorismo. Enquanto os americanos classificam com razão o PCC e o Comando Vermelho como ameaças globais, a gestão petista se omite, preferindo a conivência institucional. É uma política aparelhada que nos envergonha. Segundo ponto, e talvez o mais manipulado, a economia. A grande mídia tenta desesperadamente misturar a tarifa de 25% imposta pelos americanos com uma suposta vingança ideológica pelo caso das facções. Isso é absolutamente falso. Como apontou Lorival Santana, os Estados Unidos são essencialmente pragmáticos no comércio. A sobretaxa é uma resposta direta e estritamente comercial ao nosso absurdo excesso de protecionismo. O nosso país idolatra a burocracia, impõe tarifas elevadíssimas e cria defesas estatais artificiais que fingem proteger a indústria, mas que na verdade destroem a competitividade e encarecem brutalmente a vida do pagador de impostos. É a arrogância intervencionista cobrando a conta. As consequências dessa mistura letal de ideologia de botequim e protecionismo jurássico são catastróficas. Ao se recusar a combater o crime organizado de mãos dadas com as grandes potências mundiais, o Brasil consolida sua imagem como um porto seguro para a criminalidade sem freios.
E ao insistir em um modelo econômico estatista, asfixiado por impostos e regulações, o governo sabota o agronegócio e a indústria nacional, que agora sofrerão o peso esmagador do isolamento internacional. Quem vai pagar por esse desastre diplomático não é o político protegido em Brasília, mas sim você, cidadão que trabalha, que produz e que vê a riqueza do país ser sugada por um Estado hostil ao livre mercado. A mensagem de Washington é o mais puro choque de realidade para a diplomacia tupiniquim. Não fomos rebaixados por mero capricho imperialista. Fomos isolados pelas nossas próprias e desastrosas escolhas. O atual governo escolheu o estatismo, escolheu a omissão frente ao crime organizado e escolheu a retórica raivosa de palanque contra a maior democracia do mundo. Se o Brasil não abandonar imediatamente essa política externa militante e esse protecionismo suicida, o nosso destino será cruelmente idêntico ao dos amigos que Lula tanto admira. Seremos reduzidos à miséria e ao atraso, caminhando a passos largos para nos tornarmos a próxima Venezuela. Você concorda que o Brasil está pagando caro demais para sustentar o ego de um presidente em eterna campanha? Acha um absurdo o país se recusar a combater as facções criminosas ao lado do mundo livre? Deixe a sua revolta nos comentários. Compartilhe este vídeo agora mesmo para desmascarar a narrativa da grande mídia. Inscreva-se no canal e ative o sino. A verdade não pode esperar.